Boa noite, querido professor Walter Freitas e meus caros colegas de classe. Meu nome é Bruno Molina, eu sou acadêmico de Direito da PUC e estamos aqui para falar sobre prisão em segunda instância. Atualmente, a maioria dos juristas entende que a prisão em segunda instância é inconstitucional, pois viola o artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição Federal. Esse inciso fala da presunção de inocência, um princípio muito importante dentro do direito penal. Antigamente, o direito penal não tinha força, era a vontade de reis, imperadores, o que eles achavam da Igreja Católica na Idade Média, e lá pelo ano de 1700, Beccaria foi um dos precursores do direito penal, lançando seu livro dos delitos e das penas. E a partir daí, com a Revolução Francesa, tentou-se pôr um limite ao Estado, tentar igualar os homens, dar direito, justiça e igualdade a partir das ideias iluministas. Depois da Revolução Francesa, surgem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e ainda injustiças estão sendo cometidas pelo Estado. O Estado está matando inocentes, não só com a Alemanha nazista, mas vários casos de injustiças ocorreram pelo mundo inteiro. Então, no nosso neoconstitucionalismo, a gente tenta evitar de qualquer forma isso. Então, é melhor um culpado solto do que um inocente dentro da cadeia. Por isso, é de extrema importância o princípio da presunção de inocência, pois a prisão em segunda instância vai ferir a Constituição que garante esse princípio, esse direito nosso. Quando você dá poder demais ao Estado, ele acaba cometendo injustiças. Então, nossos princípios resguardam nossos direitos e impõem limite ao Estado, para que não ocorram discriminações, injustiças. Nosso cenário carcerário atualmente é abominável. A gente tem cerca de 700 mil presos para mais em um sistema carcerário que suporta apenas 300 mil. Então, a gente tem uma superlotação para cima do dobro. Celas que cabem 10 pessoas, tem 70, 80, o que couber eles vão enfiando. E isso é desumano, a gente acaba tendo uma situação desumana dentro das nossas penitenciárias brasileiras. Isso ocorrendo, a gente acaba com a prisão em segunda instância, a gente acaba enfiando mais, abarrotando mais gente que pode ser inocente dentro de situações desumanas, que não era nem para gente culpada estar passando por isso. Temos o artigo 283 do Código de Processo Penal, que reafirma o que está explícito na Constituição Federal, que é a presunção de inocência, que ninguém deve ser preso sem trânsito em julgado, nem considerado culpado sem trânsito em julgado. Então, esse princípio é reafirmado no Código de Processo Penal, mas parece que os nossos ministros do Supremo, do STF, não entendem dessa forma. Eles veem que a gente tem que enfiar mais e mais gente na cadeia, ignorando o nosso Código de Processo Penal, jogando ele no lixo, junto com a nossa magnífica Constituição. E isso é um absurdo, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Vendo toda essa situação, desse mau entendimento do STF, dessa interpretação errônea que eles fazem da nossa Constituição, por isso que deve, fazendo uma analogia aos casos que ocorrem de prisão em segunda instância, a gente pode ver que um dos mais altos categorias, dos mais altos pilares, o Supremo Tribunal Federal erra, ele está errando. Por isso que juízes erram, desembargadores erram, e eles lá no alto erram. Por isso da prisão em segunda instância é inconstitucional, porque num sistema falido como o brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro falido, quantos inocentes já não estão presos, que ainda eram julgados até o Supremo, e agora em segunda instância, quantos mais inocentes irão para a cadeia? Quantos mais inocentes pagarão por erros do judiciário brasileiro? É abominável tal situação, abominável. De um lado, é compreensível que a população apoie a prisão em segunda instância. A nossa sociedade hoje convive com níveis alarmantes de homicídio, roubo, latrocínio. A sociedade já não aguenta mais ver tanta impunibilidade. Por outro lado, é incompreensível ver juristas, a gente do ramo do direito, os nossos ministros apoiando esse tipo de conduta, pois essa não é a solução. Não é colocando mais gente que pode ser inocente na cadeia que vai melhorar a sociedade, que vai melhorar os índices. Isso não é verdade. Isso é um absurdo. Ocorreu um caso muito famoso no começo desse ano que chamou a atenção do Brasil inteiro e do mundo. A prisão em segunda instância, a atenção do Brasil inteiro e do mundo.
a prisão, em segunda instância, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ainda foi discutido ainda pelo STF, o mérito, com o pedido de habeas corpus dele para ele ser solto, mas mesmo assim não resultou nos efeitos nem na constitucionalidade que deveria ter. E mesmo assim ele continuou preso, mesmo tendo recursos pendentes e ainda a possibilidade de recorrer. O repúdio na área jurídica foi tão grande que cerca de 3.000 criminalistas assinaram uma nota de repúdio à prisão em segunda instância. Então, a gente pode ver um descontentamento muito grande de quem atua nessa área, sendo que, claro, eles têm muito conhecimento jurídico, os ministros do STF, por isso eles estão lá, mas parecem ignorar os princípios básicos da Constituição. O artigo 5º, que é um direito fundamental, que ele não pode, você não pode abrir mão dele, você não pode deixar de exercer ele, e mesmo assim o STF tira esse direito da população brasileira. E quem acaba sendo prejudicado por isso, agora como o Lula tem uma certa perseguição política, sendo um político grande, ele acaba não passando por isso, mas os menos favorecidos, a classe baixa da sociedade, que às vezes não tem como recorrer, que às vezes fica à mercê da justiça falha, ela acaba sendo a prejudicada da história. Então, chegamos à conclusão que a prisão em segunda instância fere gravemente o princípio da presunção de inocência. Ela pode até ser aceita pela população, que tem um pouco de senso comum, mas quem tem o conhecimento jurídico, que atua na área, nossos ministros, nossos juízes, desembargadores, nós, alunos e advogados, a gente tem que ter outro entendimento. Não é essa a solução para o Brasil, não é essa a solução para o mundo. A gente tem que tentar investir em saúde, educação e não amarrotar mais gente ainda dentro das nossas celas, das nossas prisões, que isso não vai resolver nada.